Pois é. Agora, eu acho que a gente precisa insistir um pouquinho nesse assunto de recessão e de inflação. Queria bater um pouco nessa tecla, porque enquanto nos Estados Unidos está se falando de recessão, o Trump voltou atrás, ele mesmo tinha anunciado que a chance de entrarmos numa recessão é grande, aí o mercado reagiu muito mal mesmo, as bolsas se totalmente apontaram que essa fala não foi bem aceita. E aí, e aqui no Brasil a gente tem o dado de inflação hoje, que é realmente um número que salta aos olhos, porque é o maior desde 2003 para o mês de fevereiro. E eu acho que a gente pode tentar entender um pouco mais, tanto assim, como que se prepara, como que uma pessoa, a vida mesmo, da prática de uma pessoa, como é que uma pessoa se prepara para lidar com um país em recessão? O que um cidadão pode fazer? Isso pensando no caso americano. E no caso brasileiro, o que você está entendendo de tendências mesmo para os próximos meses? Eu não estou te pedindo bola de cristal de aumento de preços Sim. e coisas assim, mas eu estava lendo aqui a coluna da Miriam Leitão e ela apontou uma coisa muito interessante, que é o fato de que o bônus de Itaipu, que foi usado em janeiro, deu uma ilusão em janeiro de que a inflação talvez não estivesse tão alta e pressionou o número de fevereiro, porque agora sai o bônus de Itaipu, o preço da energia volta para o padrão anterior ao bônus e joga, então, para todo o mês de fevereiro uma pressão inflacionária que estaria diluída, entre aspas, em 2 meses. E ela fala do efeito psicológico que isso tem. Ninguém aqui é ingênuo de achar que a inflação não está... É psicológica. Nós estamos indo ao mercado todos os dias. Não, mas tem um efeito de desorganização mental, sem dúvida nenhuma. É isso que eu queria trazer com você. Para não buscar... A Miriam Leitão, eu queria fazer uma recomendação de leitura. A Miriam Leitão tem um livro muito bom chamado A Saca Brasileira, no qual ela cobre todos os planos econômicos ali da inflação, até o plano real, em que ela explica várias das... Não só a questão política, econômica, mas também do dia a dia das pessoas. É um livro que eu acho excelente, que cobre esse momento. Então fica a minha recomendação para quem está em casa. E é um livro didático, porque ela é jornalista, então... super bem explicadinho. Mas eu vou usar um exemplo de quando eu me mudei para São Paulo. Eu me mudei para São Paulo no início de 2022. Eu sou de Recife, né, e vim para São Paulo. Em 2022 já estava estourando a inflação da represada da pandemia. Então estava com a inflação ali pressionando o teto da meta, ou seja, relativamente alta, e eu me mudei para uma cidade que é mais cara. Eu não fazia ideia se onde eu estava fazendo feira era mais caro, se o lugar onde eu estava comprando, a farmácia que eu estava comprando, ela era mais cara que os outros lugares, se o aluguel faz sentido esse o preço mesmo aqui em São Paulo. Por quê? Não, óbvio, né? Eu estava tendo uma mudança para um lugar mais caro, então você perde um pouco o referencial e ainda tinha o referencial mudando do aumento dos preços no Brasil inteiro. Eu uso esse exemplo porque eu completamente não sabia se eu estava pagando caro ou barato nas coisas. Então, isso, considerando assim que eu tinha uma reserva, e aí ajudou muito, e aí onde faz diferença em recessão, inflação, se você tem a possibilidade, não é a possibilidade da maioria dos brasileiros, eu tenho plena consciência disso, a gente é um país que poupa muito pouco, mesmo para o nosso nível de renda, comparado com alguns outros países, né? A América Latina, na real, tem essa característica, mas se você pode juntar dinheiro, pode fazer um controle orçamentário, ajuda, porque daí se você tomou um susto num setor do tipo, seu aluguel aumentou muito quando venceu o contrato, porque a habitação está pressionando, apareceu pressionando muito a inflação desse mês, no IPCA, ajuda a você conseguir contornar aumentos de preço que ainda eram inesperados, né? Seja a questão de alimentos por causa de uma seca, de uma questão mais estrutural, seja a questão da própria dinâmica da inflação. Mas, sem dúvida nenhuma, gera um desarranjo porque você perde o referencial. E por que isso acontece? Explicando... a demanda por bens, né, ou por produtos na economia, ela não é igual, óbvio, né? Você pode comprar mais de uma coisa e menos de outra. Isso vai depender das preferências das pessoas. Mas com a inflação, como os produtos aumentam de maneira desigual, isso gera um outro efeito, que é
tá, se a carne tá muito cara, eu vou comer menos carne vermelha e vou comer mais frango. E aí aumenta. Mas a pessoa, exato, e aí aumenta, ou seja, o preço do frango vai começar a aumentar mais proporcionalmente do que a carne. Ela ainda vai ser mais barata, mas ela vai ficar mais cara do que já foi, justamente porque as pessoas estão fazendo essa troca. E o cara que só comia frango, que já não tinha dinheiro pra comprar carne, aí ele vai começar a comer mais ovo. O que acontece com o ovo? Começa a subir mais. Não à toa, o ovo tá um dos vilões aí, tanto no Brasil, os meus amigos marombeiros reclamando, todos estão reclamando muito. E tem um fator também de crise sanitária, exato, né? Tem outros fatores. Tanto aqui, quando nos Estados Unidos o pessoal tá reclamando muito do ovo, justamente porque tem esse efeito. Todo mundo que vai tentar substituir para o produto mais barato tá fazendo esse movimento junto. Então, além da inflação do próprio produto, você tem a inflação gerada pela inflação, ou seja, pela correção de rumo que as pessoas estão tendo que tomar para caber tudo no orçamento. Então, assim, e isso gera, óbvio, uma ineficiência que eu preciso gastar mais tempo pesquisando o preço. Eu preciso gastar mais tempo usando a minha banda larga mental para fazer orçamento. E isso eu não quero, Deus me livre, ensinar a dona de casa brasileira que já tende a ser muito hábil com isso, mas que nem o presidente tentou fazer. Os donos de casa também, os né? Donos Vamos torcer 2025. Sim, mas infelizmente a realidade do Brasil é essa. O orçamento brasileiro, na média, é gerido pelas mães de família. Que são as mães de família. São as mães de família. Mas enfim, as donas e os donos de casa, sim, tem que fazer uma gestão mais apertada. Quanto mais a inflação pressiona, mais você tem que ser atento com suas contas para não rolar isso que aconteceu comigo, que é eu chegar na cidade nova e não saber o que está acontecendo. Agora, eu tenho dúvidas sobre porque assim, a gente tem índices que medem esse tipo de coisa, né? Então, confiança do consumidor, confiança dos empresários, em como a economia vai reagir a políticas adotadas pelo governo, a políticas internacionais. E nós estamos num momento em que está difícil confiar, né? Sim. Por várias razões, por todo esse cenário internacional que nós estamos narrando, pelas questões internas mesmo, pelas questões climáticas que são graves e é curioso como a gente vai se afastando da discussão climática conforme a vida pragmática, cotidiana, assim, imediatista nos atropela, mas na prática, boa parte, não sei se não é a maior parte, mas uma parte importante de tudo que a gente está passando está relacionado à crise climática. Tem pressão de preços, principalmente em termos de alimentos, que tem políticas, tem escolhas econômicas sendo feitas, mas tem questões que são de seca e de enchente, e de gripe aviária e etc. Então, isso tudo vai ficando de lado. Mas, enfim, tanto quem vende quanto quem compra, esse clima, esse efeito psicológico, né? Ele impacta diretamente para além dessa troca de produtos, por exemplo. Então, o empresário fala, tô achando que ali na frente não vai dar, vou aumentar meu preço aqui. Sim, sem dúvida. Mas isso... é legal. Mas é do jogo. Mas assim, é porque a gente sempre pensa no mega empresário e tal. Mas se você parar pra pensar quem tá ali do cara da feira, o cara tá protegendo o dele. E é normal, do mesmo jeito que eu falei, o consumidor, faça poupança se puder. Aí você pode dizer, mas esse dinheiro não podia estar girando na economia e tudo. Mas faz parte de você tentar se proteger e tentar fazer uma reserva. E muitas vezes a inflação acaba também gerando, que eu falei, né? Gera uma confusão no consumidor. Também gera uma confusão na cabeça do empresário, do empreendedor, porque ele tem que fazer uma conta de, meu insumo tá tanto e eu vou vender por tanto. Mas e se o insumo aumentar mais do que ele tinha feito a conta? Aí ele vai ficar no prejuízo? Muitas vezes vai ficar no prejuízo. A margem de lucro no Brasil não é gigantesca em vários mercados. Então, essa desorganização ela não é só para o consumidor, ela também é para o empresário. E aí, isso aumenta a ineficiência, porque em vez de o empresário estar pensando em como melhorar o serviço para o consumidor final, melhorar o produto, ele está gastando tempo da vida dele pensando em como se proteger da inflação. Então, isso tem prejuízo. É que nem a frase famosa de, porque de vez em quando eu cito aqui, quem ganhar, quem perder, vai todo mundo perder. E sobre as questões ambientais, é uma sensação, assim, quem discute política pública no Brasil
sabe que a gente tem uma agenda de século XIX, uma agenda do século XX e a agenda do século XXI para fazer todas ao mesmo tempo. A agenda do século XIX, saneamento. A gente precisa aumentar o número de saneamento no Brasil, que é uma agenda do século XIX, que os países desenvolvidos estavam implementando saneamento nos seus países. A gente precisa andar com isso, a gente precisa andar com questões econômicas do ponto de vista de fiscal, responsabilidade fiscal, de abertura da economia, de integração às cadeias de valor, de desenvolvimento tecnológico, de educação, também é uma agenda do século XX. Né? A gente tem um número ridículo PISA, a gente não gasta pouco em educação para o nível de resultado que a gente tem, então existe muita ineficiência na maneira como esse recurso é gerido. E tem a agenda do século XXI, que é a agenda climática. A gente tem que andar com tudo isso ao mesmo tempo.